Olá pessoal, a paz de Cristo, amor de Maria, esteja com cada um de vocês. E sejam bem-vindos ao nosso canal, Igreja Católica, seus santos e dogmas, o canal da evangelização e do estudo da Santa Igreja. E como você viu pelo título, hoje vamos estudar um pouco sobre a liturgia das horas, também conhecida como oração das horas, né? É uma oração muito rica, uma oração que a gente medita salmo, a gente medita palavra, né? Então assim, é uma oração muito rica, muito bonita mesmo, né? Então, já iniciando, né? Antes de iniciar, vamos pedir para aquele de sempre, né? Para você se inscrever, que você deixe seu like. Se você for novo aqui no canal, seja inscrito. Se você não é novo aqui, mas ainda não é inscrito, seja inscrito, ative o sininho para você ficar por dentro sempre que sair vídeo novo aqui no canal, né? E, se possível, compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Então, bora lá falar sobre a liturgia das horas, né? A introdução geral da liturgia das horas, né? Em seu primeiro capítulo, nos diz que uma das principais funções da igreja é a oração pública e comum do povo de Deus. Então, a oração da igreja, né, é uma das principais funções, né, que nós, povo de Deus, temos. Celebradas em comum, estas orações foram pouco a pouco aperfeiçoadas e organizadas como o ciclo completo das horas. Enriquecida com leituras, essa liturgia das horas é, antes de tudo, oração de louvor e petição. É a oração da igreja com Cristo e em Cristo. Então isso nos diz na introdução geral da liturgia das horas, que está lá no início, no livrinho mesmo, da liturgia das horas, né? Então, nos diz que, aqui nos fala, né, que é enriquecida com leituras. É uma liturgia, é uma oração, né, como eu falei, ela é enriquecida, né, com leituras, com salmos, né, em que pouco a pouco elas foram aperfeiçoadas e organizadas. Aí vamos a um pouco de história, né, falar um pouquinho da história. O costume dos cristãos de rezarem regularmente durante o dia tem origem no costume judaico. Os judeus da época de Cristo tinham suas orações de cada hora, com salmos e leituras do Antigo Testamento. Porém, só no século IV se firmaram duas tradições de orações comunitárias da igreja: o ofício da igreja catedral e o ofício monástico, né? E vamos ver aqui o que o Catecismo da Igreja Católica fala, né, sobre um pouco também sobre a história da liturgia das horas. Se você quiser acompanhar, está no parágrafo 1096 do Catecismo da Igreja Católica, que nos diz que a liturgia judaica e liturgia cristã, né, um conhecimento mais aprimorado da fé e da vida religiosa do povo judaico, tais como são professadas e vividas ainda hoje, pode ajudar a compreender melhor certos aspectos da liturgia cristã. Para os judeus e para os cristãos, a Sagrada Escritura é uma parte essencial de suas liturgias. Para a proclamação da palavra de Deus, a resposta a esta palavra e oração de louvor e de intercessão pelos vivos e pelos mortos, o recurso à sua divina misericórdia. Ou seja, a liturgia das horas, ela não é rezada só por cristãos. Na verdade, a liturgia das horas tem a sua origem com os judeus, né? Eles, desde muito antes de Cristo, eles já tinham o costume de, durante o dia, algumas horas, se retirar-se para a oração, né? A oração das horas, bem como outros textos e formulários litúrgicos, tem seus paralelos na oração judaica, o mesmo acontecendo com as próprias fórmulas de nossas orações mais veneráveis, entre elas o Pai Nosso. Ou seja, né, muitas de nossas orações, ela tem assim, ela é ligada direta ou indiretamente de alguma oração judaica, como por exemplo, o Pai Nosso, ele tem alguma ligação ali com os judeus, né? Também as orações eucarísticas inspiram-se em modelo de tradição judaica. Assim, as orações eucarísticas, muitas delas são inspiradas nos modelos de judeus. A relação entre liturgia judaica e liturgia cristã
mas também a diferença entre seus conteúdos são particularmente visíveis nas grandes festas do ano litúrgico, como a Páscoa. Cristão, assim como bem a gente sabe, né? Cristãos e judeus celebram a Páscoa, Páscoa da história, orientada para o futuro. Entre os judeus, Páscoa realizada na morte e na ressurreição de Cristo. Entre os cristãos, ainda que sempre à espera da sua consumação definitiva. Ou seja, aqui nos fala, né, que a liturgia das horas tem sua origem com os judeus, e até nos pega aqui o exemplo da Páscoa. Cristãos e judeus celebram a Páscoa. No mesmo dia que cristãos celebram a Páscoa, os judeus celebram a Páscoa. Por quê? A semana ali que Jesus passou em Jerusalém era uma semana de preparação para a Páscoa. E no dia que Jesus ressuscitou, ele ressuscitou no dia da Páscoa, a Páscoa judaica. É a passagem, Páscoa significa passagem. E os judeus celebram a Páscoa memorando da passagem dos cristãos pelo Mar Vermelho, pelo deserto. E nós cristãos celebramos a passagem de Cristo pela morte. Então, tem esse elo de união também entre os cristãos e os judeus, né? Deixa eu ver aqui. Tem algum outro parágrafo que eu peguei aqui? Achei. Falando ainda sobre a liturgia das horas, né? O parágrafo 1174. Nos diz que o mistério de Cristo na sua encarnação e sua Páscoa, que celebramos na Eucaristia, especialmente na Assembleia Dominical, penetra e transfigura o tempo de cada dia pela celebração da liturgia das horas, o ofício divino, né? Esta celebração em fidelidade às recomendações apostólicas de orar sem cessar está constituída de tal modo que todo o curso do dia e da noite seja consagrada pelo louvor de Deus. Ela constitui a oração pública da Igreja, no qual os fiéis, clérigos, religiosos e leigos exercem o sacerdócio régio pelos batizados. Celebrada segundo a forma aprovada pela Igreja, a liturgia das horas é verdadeiramente a voz da própria esposa, que fala com o esposo, e até a oração de Cristo em seu corpo ao Pai. Ou seja, aqui nos fala, né, que a liturgia das horas é o ofício divino, né? E que essa celebração, né, ela também vem de algumas recomendações apostólicas. Por exemplo, orai sem cessar, né? Então, assim, como eu posso dizer, essa oração, ela é uma oração para a sua própria santificação, né? É uma oração que você reza durante o dia, tem as laudes, tem a hora intermediária, tem as vésperas e tem as completas, né? E assim, você reza durante o dia, laudes quando acorda, véspera, intermediária durante o dia, completas quando vai dormir. Então a liturgia das horas, ela é nada mais um meio de você santificar os seus dias, meditando nos salmos, meditando na palavra de Deus, né? Então, por isso que nós também chamamos que é o ofício divino. É até um modo de você celebrar a Lectio Divina, né? Que se você não sabe muito o que é isso, está o link na descrição que eu vou estar explicando sobre a Lectio Divina, né? Então, aqui no parágrafo 1176, nos diz que celebrar a liturgia das horas exige não somente que se harmonize a voz com o coração que reza, mas também que se adquira um conhecimento litúrgico e bíblico mais rico, principalmente dos salmos. Ou seja, a liturgia das horas, né, como está dizendo aqui, ela não exige somente, né, que você harmonize sua voz com o seu coração. Você não vai estar ali falando da boca para fora, você vai estar ali rezando, né? Mas você, ao rezar essa oração, você vai estar adquirindo um conhecimento litúrgico e bíblico mais rico ainda, principalmente dos salmos, né? Que os salmos é uma ótima maneira de se rezar, né? E a celebração da liturgia das horas é, além de um chamado
uma obrigação de todos os presbíteros e fiéis consagrados, mas toda a igreja é também chamada para celebrá-la. Ou seja, a liturgia das horas, todos diáconos, padres, bispos, o Papa Emérito, o Papa Francisco, os fiéis consagrados, as freiras, os freis, os monges, né? Todos são, uma obrigação, né? Digamos assim, uma obrigação rezar, porque assim, os padres, os diáconos, os fiéis consagrados, eles precisam da santificação, e um jeito de você se santificar é rezando. Então, por isso que se diz obrigatório, porque eles têm que rezar para que eles se consagrem, né? Mas mesmo assim, toda a igreja é chamada a celebrá-la, porque santos, não é? Vamos pegar aqui os santos, santos e santas. Não tem só santo que foi padre, que foi bispo, que foi freira, que foi frei. Não, temos vários santos que foram, assim, digamos, pessoas normais, né? E isso é um chamado também a nós, que todos nós, na medida do possível, somos chamados a celebrar a liturgia das horas, nem que seja pelo menos as laudes e as completas, né? Aí temos aqui a sugestão de horários, né? Como eu falei, né? Temos, eu falei assim meio abreviado, né? Mas nós temos 6 orações das horas, né? A liturgia das horas está dividida em 6 orações, que são as laudes, a terça, também chamada de tércia, a sexta, a nona, também chamada de noa, as vésperas e as completas. E nós temos aqui uma sugestão de horários, né? As laudes, é recomendado você rezar ao nascer do sol. Ah não, mas eu trabalho cedo e o sol ainda nem nasceu quando eu saio. Ou então você pode rezar as laudes ao momento que você acorda, né? Porque as laudes, de você rezando a laude, já vai consagrar o dia. Você reza o ofício de leituras primeiro e depois reza as laudes, né? Temos a terça ou tércia, que é recomendado para as 9 horas da manhã. A sexta meio-dia. A nona ou noa é a oração das 15 horas. As vésperas ao pôr do sol, ou seja, de 6 horas da tarde em diante. A igreja recomenda que, se você for rezar as vésperas, seja entre 6 e 10 horas da noite, né? Que depois de 10 horas da noite já é as completas, né? Mas as completas, você tem que rezar ela antes de dormir, mesmo que já tenha passado da meia-noite. Então, você, sei lá, tá viajando e tá lá conversando e tudo, opa, deu meia-noite, já não pode mais rezar as completas. Sim, pode rezar as completas. As completas você tem que rezar antes de dormir, mesmo que tenha passado da meia-noite, né? Então, gente, é essa a liturgia das horas. Falei aqui de um modo mais resumido possível, né? Com certeza, a liturgia das horas é uma oração tão rica, é quase impossível falar de liturgia das horas em poucas palavras, né? Mas, de forma mais abreviada possível, é essa a liturgia das horas. E espero que você tenha gostado desse vídeo, né? E compartilhe ele e te convido, vamos rezar a liturgia das horas, na medida do possível, é claro, porque é uma oração muito boa, vale muito a pena você dedicar um tempo do seu dia para a oração. E esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!